Prepare-se. O que você está prestes a ouvir não trará conforto instantâneo nem afagos. Não espere a sensação de alívio que talvez você busque. Este texto é um espelho. E ele não reflete a imagem que você gostaria de ver, mas sim aquela que você precisa encarar. Desde a infância, fomos condicionados a buscar a origem do sofrimento, fora de nós mesmos, a apontar o dedo, a dar nome e endereço ao que nos machucou. Muitas vezes, esse nome é o da sua mãe. Ela foi a primeira presença, o primeiro amor, talvez, também a primeira dor. Mas há uma verdade que quase ninguém te conta, algo que talvez nem mesmo seus terapeutas tenham coragem de dizer. O que te prende hoje não é mais ela. Não é mais a sua mãe quem segura suas correntes. É a imagem que você ainda carrega dela dentro da sua mente. Aquela voz que ecoa nas suas decisões, a sensação de precisar merecer algo para ser aceito, o sentimento de culpa quando você se prioriza. Tudo isso é o que sua mente fez com a experiência de ter sido filho. Isso não é uma acusação, nem tem o objetivo de transformar sua mãe em vilã. Mas também não é sobre protegê-la com um manto sagrado que te impede de enxergar a verdade. É sobre responsabilidade. É sobre ter a coragem de reconhecer que, hoje, o que dói está dentro de você. Não é mais sobre o que aconteceu no passado, mas sobre o que continua acontecendo aí dentro, repetidamente, sem que você perceba. Esta conversa não é para culpar, é para libertar. É para dizer o que poucos têm coragem de dizer. Sua mãe pode já ter saído do ambiente físico, pode até ter mudado, envelhecido, ou partido, mas ela ainda vive aí, na sua estrutura emocional, nos seus silêncios, nas suas reações automáticas. Ela se transformou em símbolo, em sombra, em arquétipo. E se você não olhar para isso de frente, essa figura continuará comandando sua vida sem que você perceba. A prisão mais difícil de sair é aquela que a gente nem sabe que está dentro. E esse complexo, esse nó entre o amor e a dor, é a cela emocional que mais paralisa homens e mulheres adultos. Não adianta fugir. Não adianta dizer, já superei. Porque se ainda dói, se ainda te paralisa, se ainda te faz repetir escolhas, se ainda te impede de se amar, então não está superado. A cura começa por aqui, pela verdade. E a verdade é essa. Você precisa parar de procurar o vilão e começar a observar o cenário. Nesse cenário, o papel da sua mãe foi apenas o ponto de partida. O que realmente importa agora é o que você faz com tudo isso que ela deixou em você. Não falo dos traumas, mas das marcas invisíveis, dos reflexos emocionais, dos comandos silenciosos que seguem vivos mesmo sem voz. Essa não é uma guerra com bombas e gritos. É uma guerra silenciosa, invisível, uma batalha que acontece dentro da sua mente todos os dias, e você nem percebe que está lutando. É justamente por isso que ela é tão perigosa. Você tenta seguir em frente, construir algo novo, encontrar paz, mas a paz não chega quando você ainda vive em campo de batalha. O problema é que essa guerra não tem um inimigo claro, não está declarada, não tem fronteiras. Ela acontece dentro de você sem que você consiga nomear exatamente o que está acontecendo. O nome disso, arquétipo, sombra, imagem interna. Uma figura que não é de carne nem de osso, mas que ainda assim te domina. Você vive reagindo a algo que não está mais lá, a um gesto que não acontece mais, a uma presença que já se foi. Mas dentro de você, essa figura continua viva. É como se você ainda estivesse tentando agradar uma plateia que já foi embora, esperando um aplauso que nunca virá. Essa imagem, essa sombra que começou sendo sua mãe, virou algo muito maior. Virou o filtro pelo qual você enxerga a si mesmo e ao mundo. E sabe o que torna tudo isso ainda mais cruel? Essa sombra não vai embora sozinha. Ela se aloja no seu inconsciente e se camufla nos seus padrões. Você se irrita e não sabe por quê. Sente culpa e não entende de onde vem. Se sabota quando está prestes a dar um passo importante. Tudo isso parece aleatório até o dia em que você tem coragem de olhar para dentro e perceber. Caramba! Eu ainda estou brigando com uma imagem antiga. Eu ainda estou tentando vencer uma ausência.
Essa ausência é o buraco deixado por uma mãe que talvez nunca tenha te visto de verdade, ou que te viu, mas não soube amar da forma que você precisava. E o pior é que ninguém te ensinou a reconhecer essa guerra. Pelo contrário, disseram que era normal, que você precisava honrar, que tinha que esquecer, que o tempo cura tudo. Mas o tempo sozinho não cura nada, ele só adormece. E quando menos espera, a dor volta em forma de ansiedade, de relacionamentos que não funcionam, de um vazio que nada preenche. Porque você ainda está lá, no mesmo campo de batalha interno, lutando contra uma sombra que você nunca teve coragem de nomear. Essa sombra tem forma, tem cheiro, tem voz. É a cobrança que você sente mesmo quando não há ninguém te cobrando. É o medo de errar, o medo de decepcionar, o medo de ser quem você é. É o eco emocional de uma infância que ficou incompleta, de um amor que nunca foi claro, de um cuidado que talvez tenha vindo com culpa, com controle, com condição. E tudo isso, meu amigo, virou a sua forma de se relacionar consigo mesmo, O campo de guerra se tornou o seu lar emocional. É por isso que a paz parece algo tão distante. Porque antes de encontrar paz, você vai ter que encarar a guerra que ainda vive em você. A parte mais sombria dessa jornada é entender que a sombra da sua mãe, esse arquétipo distorcido que vive aí dentro, não sai sozinha. Ela não vai embora só porque você cresceu, saiu de casa ou parou de falar com ela. Essa imagem não precisa mais da presença física dela para continuar te controlando. Ela virou uma estrutura dentro de você, como uma casa construída em cima do seu afeto mais primitivo. Jung deu nome a isso, complexo materno. Mas não se engane, não é só um conceito técnico. É uma prisão emocional com grades invisíveis, uma cela que você carrega para todo lugar. É como se dentro de você existisse uma voz que não para de sussurrar. E essa voz não grita, não impõe, mas julga sem palavras, só com sensações. Você sente que está errado mesmo quando não há erro, sente que falta algo mesmo quando tem tudo, sente que precisa fazer mais, ser mais, agradar mais, mas nunca sabe exatamente para quem. E isso esgota, isso corrói, porque é um esforço eterno para conquistar um amor que já devia ter sido seu, mas que nunca veio completo. É como tentar encher um balde furado. Quanto mais você tenta, mais cansado fica. Essa sensação de vazio que te acompanha, essa fome emocional que nunca sacia, tem raízes profundas. E o mais cruel é que esse desejo de aprovação que você carrega desde a infância nem é seu, não nasceu com você, foi plantado. É um legado, uma herança emocional, uma dívida que ninguém te entregou oficialmente, mas que você assumiu mesmo assim. Você aprendeu sem palavras que o amor precisa ser merecido, que precisa se esforçar para ser digno, que precisa suprimir suas emoções para não incomodar. E isso foi ficando, virou padrão, virou comportamento, virou você. O mais devastador é que você não sabe mais o que é seu e o que é herdado. Aquela insegurança que você sente. Será que sou bom o suficiente? Será que estou atrapalhando? Será que vão me abandonar se eu for eu mesmo? Tudo isso são ecos. Ecos de uma infância que te moldou em silêncio. Você cresceu tentando ser o que esperavam, tentando não decepcionar, tentando se encaixar em moldes que nunca te serviram. E hoje, mesmo adulto, ainda vive com essa armadura emocional, uma armadura pesada feita de expectativas alheias. Mas aqui está a chave. Você pode tirar essa armadura. Você pode quebrar essa prisão. Não é simples, não é rápido, mas é possível. E tudo começa ao reconhecer que esse peso que você carrega não é mais necessário. Você não precisa mais provar nada. Você não precisa mais buscar a aprovação da figura que não soube te acolher. A ferida não é sua culpa, mas curá-la é sua responsabilidade. Porque agora, o que continua doendo dentro de você já não tem a ver com o passado, tem a ver com o presente que você continua alimentando com padrões antigos. E só você pode parar esse ciclo. Agora, a gente entra em um dos pontos mais delicados, ao mesmo tempo, mais libertadores de toda essa jornada, a desconstrução do mito. Enquanto você continuar vendo sua mãe como uma figura toda poderosa,
seja para colocá-la num pedestal, seja para culpá-la por tudo. Você não está vendo sua mãe. Você está vendo um espelho, uma projeção, um eco emocional que mistura sua dor com sua carência, sua frustração com sua fantasia. E isso, meu amigo, te afasta da realidade. Principalmente, te afasta da cura. Veja bem, enquanto você idolatra ou demoniza, você continua preso. Idolatrar é viver tentando merecer um amor perfeito que nunca existiu. Demonizar é viver alimentando um rancor que te envenena mais do que liberta. E as duas coisas nascem do mesmo lugar, da ferida não resolvida. Você ainda está olhando para ela com os olhos de uma criança ferida. E a criança não vê a realidade, ela vê o que sente. A ausência vira abandono, o silêncio vira rejeição, o não vira desamor. E essas interpretações emocionais se cristalizam com o tempo, viram mitos. E mitos são difíceis de quebrar. Só que esse mito, essa imagem idealizada ou demonizada, não é só uma lembrança, é uma lente. É com ela que você passa a enxergar todo o resto. É por isso que você entra em relacionamentos esperando que te salvem. É por isso que você sente uma urgência quase irracional de ser aprovado, elogiado, validado. É por isso que você explode ou se retrai quando alguém te critica. Porque não é só sobre o agora, é sobre o que não foi dito lá atrás, é sobre o que faltou, o que doeu, o que ficou preso no corpo, no peito, na alma. E essa imagem da mãe, que deveria ser humana, imperfeita, falível, virou símbolo, virou o arquétipo sagrado. E sagrado demais para ser questionado, porque a sociedade cobra isso. Honre sua mãe, perdoe sua mãe, ela fez o melhor que pôde. E talvez ela tenha feito mesmo. Mas isso não anula a dor, isso não apaga as consequências, isso não desfaz o que ficou impregnado em você. O fato de ela ter dado o melhor que pôde não quer dizer que foi suficiente. E o seu sofrimento não é ingratidão, é só verdade. Quando você começa a ver isso, a reconhecer a mãe como ser humano, não como mito, algo dentro de você começa a se reorganizar. O peso diminui, a raiva esfria, a culpa cede. Porque você para de viver entre dois extremos, idealização e ressentimento, e começa a enxergar o meio do caminho, a realidade. E só na realidade existe espaço para a cura. Porque enquanto você estiver reagindo ao mito, estará travado. É preciso coragem para matar esse mito, coragem para ver a mãe real e coragem, acima de tudo, para começar a viver sem esperar que ela volte para preencher o que faltou. Você já parou para pensar por que é tão difícil se sentir suficiente? Porque mesmo quando está tudo dando certo, ainda existe uma angústia lá no fundo, como se algo estivesse sempre prestes a desmoronar. Isso não vem do agora, não é azar, não é fraqueza, é raiz. E essa raiz nasce em momentos tão pequenos, ao mesmo tempo, tão profundos que às vezes a gente nem percebe. Ela nasce quando você esperava um olhar e o olhar não veio, quando seu corpo implorava por um abraço e o abraço não aconteceu, quando sua alma gritava por uma palavra que dissesse, eu te vejo, mas tudo o que você ouviu foi silêncio. Esses vazios viraram cicatrizes. Só que não são daquelas visíveis. São feridas emocionais que você aprendeu a esconder até de si mesmo, mas que nunca sumiram. Porque a dor emocional tem um jeito muito cruel de continuar viva. Ela se disfarça de comportamento, de repetição, de autoabandono, de medo de se impor e de uma busca insaciável por alguém que finalmente te dê aquilo que você merecia ter recebido desde o começo. Presença, segurança, validação. Só que isso não volta. Aquele momento já passou. Aquela mãe que você queria talvez nunca tenha existido do jeito que você precisava. E aí está o ponto mais cruel e mais libertador dessa história. Você é adulto, agora, mas por dentro ainda existe uma criança esperando alguém dizer que tudo vai ficar bem. E essa espera é silenciosa, mas domina suas atitudes. Ela que faz você tolerar o intolerável em relacionamentos, que te impede de dizer não quando algo te machuca, que te convence de que se você for um pouco melhor, mais agradável, mais forte, talvez alguém te ame do jeito que você precisa. Mas essa lógica é uma armadilha.
Porque você continua negociando o amor, continua se moldando, continua se anulando. E tudo isso por algo que deveria ter sido seu sem esforço, afeto. E não é que você seja fraco, é que você cresceu tentando ser amado, por adaptação. Você aprendeu a prever o humor das pessoas, a medir palavras, a pedir pouco, a ser fácil de lidar, tudo para manter um mínimo de segurança emocional. Mas essa segurança virou prisão. Porque você deixou de existir para não incomodar, deixou de sentir para não chorar, deixou de querer para não decepcionar. E agora, mesmo adulto, você vive com esse fantasma. O medo de ser você mesmo, porque lá no fundo ainda existe a ideia de que ser você é arriscado, que pode doer, que pode afastar. Mas olha só, já passou. A infância acabou. Aquele cenário não existe mais. Aquela mãe não tem mais o poder que tinha. E a criança que você era hoje tem um corpo, uma voz, uma escolha. A escolha de parar de esperar, parar de mendigar carinho, parar de tentar ser salvo. Agora é com você. Isso não é frieza, é libertação. Porque enquanto você continuar esperando por uma reparação mágica, por alguém que venha e te dê aquilo que faltou, você vai continuar preso. A cura começa quando você aceita, com toda a dor que isso carrega, que o que não foi, não será. Mas o que pode ser, depende só de você. Essa é talvez a parte mais brutal de todo o processo, aquela virada emocional que ninguém prepara a gente para enfrentar. É o momento em que você percebe, não só com a mente, mas com o corpo, com a alma, que aquilo que você mais desejava, aquilo que sustentava sua esperança, simplesmente não vai acontecer. Não da forma que você imaginou, não com quem você esperava. A mãe que você queria que mudasse não vai mudar. A conversa que você sonhava ter talvez nunca aconteça. O abraço de cura pode nunca chegar. E isso sim é devastador, porque te força a encarar uma ausência que você adiou a vida inteira. Durante muito tempo, você acreditou que a cura viria de fora, que um dia ela entenderia, que um dia ela pediria desculpas, que ela reconheceria sua dor, que diria que se arrepende, que finalmente te daria aquilo que você esperou. Mas a verdade, aquela que arranca o chão, ao mesmo tempo, pode te devolver o poder, é que curar não é fazer ela mudar. Curar é parar de esperar que ela mude. É soltar a esperança de que o passado volte em outra versão. E isso não é desistir do amor, é desistir da ilusão. Te ensinaram que perdoar é essencial, que entender o lado dela é nobre, que se colocar no lugar da sua mãe é sinal de maturidade. E, em partes, tudo isso pode ser verdade, mas só quando vem depois de algo muito mais importante, reconhecer que hoje a responsabilidade por essa dor é sua. Que não é mais sobre o que ela fez ou deixou de fazer, é sobre o que você continua repetindo dentro de si. E essa parte é dura, porque a criança dentro de você grita, mas não é justo. E não é mesmo. Mas a cura não está na justiça, está na decisão, na escolha consciente de cuidar de si. Ninguém vai vir te resgatar. Ninguém vai aparecer do nada com o amor que faltou. Ninguém vai te abraçar do jeito exato que você precisava quando era pequeno. E quanto mais tempo você passar esperando por esse momento mágico, mais tempo você vai perder vivendo num passado que não se atualiza. E o mais triste é que nesse tempo você abandona a si mesmo, porque fica preso, à ideia de que enquanto ela não mudar, você não pode mudar. Mas isso é mentira, e você sabe. A mudança que importa não começa nela, começa em você. Por isso essa virada dói tanto. Porque ela mata uma esperança que te manteve vivo, por anos. A esperança de que alguém viesse, de que ela entendesse, de que tudo se consertasse. Mas a verdadeira liberdade começa exatamente aí. Quando você para de esperar, quando você assume que, se existe cura, ela vai nascer das suas próprias mãos, do seu olhar para dentro, do seu abraço para si mesmo, É nesse ponto que você se torna adulto, de verdade, não no CPF, mas na alma. Porque a partir daqui você para de buscar colo e começa a construir alicerce. Um lugar seguro que só você pode criar. Agora vem um momento difícil de engolir,
Não porque seja complexo, mas porque dói encarar. Me responda com honestidade. Quantas vezes você já se viu agindo exatamente como ela? Quantas vezes você falou coisas que odiava ouvir? Quantas vezes você reproduziu comportamentos que jurou nunca repetir? Essa é a armadilha mais sutil e mais cruel do complexo materno. Ele não vive apenas na sua dor, ele vive nos seus atos. Ele se infiltra nos seus gestos diários, nas suas reações impulsivas, nas palavras que você não controla. Quando você menos percebe, já está revivendo a história como um ator num roteiro que não escreveu, mas decorou. E é aí que mora o poder destrutivo desse padrão. Porque ele não está no passado, ele está no agora. Está no modo como você se abandona para agradar, está na dificuldade que você tem de dizer não sem culpa, está na forma como você se sabota sempre que começa a se destacar ou a se sentir bem. Porque existe lá no fundo uma programação silenciosa que diz: se eu brilhar demais, vou machucar alguém. E esse alguém é ela. É a imagem dela. É o mito da mãe ferida, da mulher que já sofreu demais, da figura que não suportaria ver você indo além. Esse ciclo se repete porque o complexo não é apenas emocional, ele é comportamental. Ele dirige sua vida sem você perceber. É como uma marionete interna. Se você não puxa as cordas da consciência, ele faz isso por você. E sabe qual é o truque mais perverso desse sistema? Ele se disfarça de amor. Ele se apresenta como cuidado, como lealdade, como sensibilidade. Mas não é amor, é condicionamento, é culpa, é medo. É um laço tóxico que se parece com afeto, mas que te prende em repetições que te destroem. E aqui está uma das verdades mais difíceis de encarar. Enquanto esse padrão estiver no comando, você não está vivendo, você está repetindo. Repetindo comportamentos, repetindo histórias, repetindo traumas que nem são seus, mas que passaram a ser por herança emocional. E esses padrões não vão embora sozinhos. Eles precisam ser quebrados. E quebrar dói. Dói porque é como matar uma esperança antiga, aquela que dizia que se você fizer tudo certo um dia vai ser reconhecido. Mas esse dia não vem, e continuar esperando por ele é viver preso no tempo. Mas há uma saída, e ela começa com uma simples, mas poderosa decisão, a de tornar tudo isso consciente, de parar por alguns segundos diante de cada reação intensa e perguntar: isso aqui é meu? Ou é um eco? Quando você começa a se observar, começa a se libertar. Porque perceber já é o primeiro passo para transformar. Não é sobre perfeição, não é sobre nunca errar. É sobre quebrar o piloto automático. É sobre dizer com firmeza: isso para aqui em mim. Eu escolho não repetir. E essa escolha, mesmo que pequena, mesmo que trêmula, já muda tudo. Existe um momento nessa jornada em que você é obrigado a viver um tipo de luto que ninguém te ensinou a nomear. Não é o luto por uma morte física. É o luto por uma ausência simbólica, pela infância que você deveria ter tido, pela mãe que você sonhou que existisse, pelo tipo de amor que lá no fundo ainda esperava receber. Esse é o luto do nunca foi. É aquela dor amarga de perceber que aquilo que faltou vai continuar faltando. E não importa o quanto você deseje, idealize ou tente reconstruir, aquilo simplesmente não existiu. E aceitar isso não é se conformar, é amadurecer emocionalmente. Porque enquanto você estiver preso à esperança de consertar o passado, você vai continuar preso ao passado. Vai continuar repetindo o que já doeu. Vai continuar esperando que alguém venha reparar o que foi quebrado há muito tempo. E a grande verdade que poucos têm coragem de admitir é que essa reparação não vai acontecer. Não da forma que você quer, não com quem você espera. A cura real não vem de um gesto mágico. Vem da coragem de parar de esperar, de enterrar o mito, de soltar a criança que fica parada na porta, olhando para o horizonte, esperando que um dia ela venha. E aqui mora a virada mais profunda. Se você quiser se libertar, vai precisar aprender a se dar aquilo que nunca recebeu. Vai ter que virar o adulto que você esperava que ela fosse. Vai ter que ser o próprio colo, a própria validação, a própria segurança. E isso assusta, porque ninguém te ensinou como fazer isso. O mundo te ensinou a buscar fora,
a mendigar afeto, a acreditar que alguém um dia vai te completar. Mas ninguém vem, porque não é o papel de ninguém completar aquilo que é responsabilidade sua. O caminho da cura é individual, é solitário, mas não precisa ser frio. Pelo contrário, é um caminho de reencontro, de reconexão com a sua essência. É você olhando no espelho e dizendo, talvez pela primeira vez, agora sou eu quem cuido de mim. Isso não é egoísmo, isso é justiça. Justiça com a sua história, com a sua dor, com a sua verdade. Porque se continuar esperando que o passado te devolva o que tirou, você vai viver em loop. Um loop emocional onde tudo se repete, os mesmos erros, os mesmos medos, os mesmos vazios. A vida não vai te devolver o que faltou, mas pode te dar a chance de criar algo completamente novo, algo que nunca existiu antes. E essa é a verdadeira liberdade, parar de tentar recuperar e começar a construir. E aí você se torna algo que poucos conseguem ser. Alguém que não vive a partir da dor, mas a partir da consciência. Alguém que não repete a história, mas escreve uma nova. E isso, meu irmão, minha irmã, é mais do que cura, é revolução. Porque você não está apenas salvando a si mesmo, está mudando o destino de tudo que vem depois de você. Chegou a hora de fazer as pazes, mas não com ela, com você. Porque, no final das contas, a mãe mais importante da sua vida não é aquela que te deu a luz, é a que você decide se tornar para si mesmo, a partir de agora. É a voz interna que te acolhe, o olhar que finalmente te vê, as palavras que você esperou ouvir a vida inteira, agora ditas por você mesmo, para dentro, com respeito. Porque a verdadeira maternidade é psíquica, é espiritual. É você aprendendo a se nutrir onde antes só havia carência. É você parando de se abandonar e assumindo que o seu amor próprio não depende mais de ninguém. E agora que você está aqui, depois de ter olhado para dentro com essa brutal honestidade, deixa eu te levar ainda mais fundo. Existe um nível oculto nisso tudo, uma camada que vive nas sombras, mas que rege muitas das suas escolhas sem você perceber. É o que Jung chamava de lealdade invisível. Uma fidelidade silenciosa, inconsciente, que diz, se eu for mais feliz que minha mãe, estarei traindo ela. Parece absurdo, né? Mas é real. Você carrega um pacto emocional que nunca verbalizou, mas que vive ditando o limite do quanto você se permite ser feliz. E é esse pacto que sabota seus relacionamentos, seus sonhos, sua liberdade. Você se sabota porque de alguma forma acha que ir além dela é desleal, que se curar demais, prosperar demais, amar demais é injusto com a dor que ela viveu. Mas deixa eu te contar uma coisa. Sua dor não honra dela. Sua estagnação não salva ninguém. Sua tristeza não repara o passado. A única forma de honrar sua mãe é superando o que ela não conseguiu. Não por ego, mas por amor, por expansão, por evolução. Você foi escolhido, pela vida para romper esse ciclo, e só você pode fazer isso. E quando você quebra esse juramento invisível, esse eu não vou ser mais livre que você, mãe, algo mágico acontece. Você não se distancia dela, você a liberta dentro de você. Você transforma a dor em legado, cicatriz em sabedoria, silêncio em presença. Porque chega uma hora em que repetir a dor dela não é mais solidariedade, é desperdício de vida. E se você quer realmente honrar sua mãe, então viva. Viva de verdade, não em função dela, mas a partir de si mesmo, Construa aquilo que nunca te foi dado, não por vingança, mas por amor à verdade. Você é o fim do padrão e também é o começo de algo novo. A herança que vale ser deixada não é feita de traumas reciclados, é feita de escolhas conscientes, de autocompaixão, de maturidade emocional. E isso não se ensina com palavras, se ensina com presença, com silêncio, com ação. E quando você entender isso de verdade, com o coração aberto, vai perceber que o mundo lá fora só muda quando você muda o jeito como se trata aqui dentro. E quando isso acontece, meu irmão, minha irmã, não tem mais volta. Porque você entendeu que o herói que esperava a vida inteira era você. Então agora, termine este texto de pé. Não como quem foi quebrado,
mas como quem está renascendo. Como quem pegou toda a dor herdada, olhou nos olhos dela e disse: aqui você não se repete mais. Se isso mexeu com você, não guarde. Escreva aí nos comentários: eu sou o fim do padrão. Que isso vire declaração, ritual, revolução. Que esse momento seja a primeira de muitas vezes em que você vai escolher a si mesmo. Porque o mundo não precisa de mais gente ferida ferindo os outros. O mundo precisa de você inteiro. Você desperto. Você livre. E se for para deixar um legado, que seja esse. Eu me tornei a pessoa que precisava ter ao meu lado quando mais precisei. Agora vai com coragem. E que o mundo trema ao ver você se levantando. Não se esqueça de se inscrever no canal Mentes em Diálogo. Até o próximo vídeo.